Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Viva o que Você É. E uso a EFT, as técnicas de libertação emocional, para ter resultados para mim, para os meus objetivos desde 2010 e aplico para os meus clientes desde então também, ajudando pessoas no Brasil e no mundo a terem outros resultados, a superarem seus desafios, a atingirem seus objetivos com maior leveza, com maior agilidade, passando atalhos. E as práticas de EFT são boa parte desse progresso para mim e para essas pessoas, né? Que eu atendo através do que eu faço individualmente, dos cursos, das palestras e até inclusive vídeos no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, e lá está todo o conjunto de vídeos abertos e públicos. São mais de 310 agora, tá? Em que eu posso dizer que para minha imensa alegria, o melhor momento do meu dia, quando eu chego aqui e posso socializar essas informações com o pessoal que vem ao vivo a cores. Bacana que vocês compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem no seu Facebook, compartilhem em grupos essas lives, porque chega para mais pessoas, né? E mais pessoas podem se beneficiar de todo esse material. Então, o pessoal tá chegando aí, que coisa boa, né? Hoje eu vou falar de um assunto ligado à autossabotagem infantil e fetal, né? E aí eu vou explicar quais são essas razões, principalmente como é que é todo esse mecanismo. Claro que no final nós vamos fazer práticas de EFT para poder ter outros resultados, para poder se libertar dessas amarras de passado, esses processos sabotadores, já dentro, né, dentro da barriga da mãe, ok? Que perduram até hoje. Eu demorei para me dar conta disso, porque na verdade a pessoa tem essa coisa de demorar para se dar conta, porque é um processo de punição com consentimento da pessoa. Então tem justificativa, tem o porquê de ser assim. Então a pessoa acaba aceitando aquele processo, né? E eu vou explicar hoje, vou contar também algumas histórias. Uma história minha, uma história de uma cliente. Tem história de muitas clientes, né? Mas eu vou contar a minha e de uma cliente em específico, que fizeram toda a diferença fazer essa EFT específica para as questões do útero materno, do momento, do tempo no útero materno. Como isso até hoje pode estar ativo para as pessoas, e ela não saber, ela achar que tudo isso é normal, ou ela nem detectar. Então a importância de testar, né? Quando eu trago a EFT para os meus clientes, eu nunca digo, tu tem este problema. Eu sempre digo, vamos testar, tá? Vamos perceber realmente o que está acontecendo ainda neste corpo, tá? Que situações que não foram perfeitamente digeridas, que estão ativas e precisam de cuidado. Então hoje eu vou falar dessa questão. Segunda-feira eu falei das questões doenças que a criança desenvolve, né? Muitas vezes as mães acham que é hereditário, né? Vamos aguentar isso. Não, é muito, a criança está carregando dos guardadores, né? De quem criou, de quem passou mais tempo com. Então é importante dar uma olhada lá, né? No replay. E hoje nós vamos falar de autossabotagem quando a criança sente um fardo, ok? Então deixa eu dar uma rica noite pro pessoal que tá aí, já chegou, coisa boa. Paula, rica noite. Cida, Gabriel, rica noite. Ana Maria, Maria Clara, Simônia, Yasmin, Terezinha, Fábio, Ellen, Ana Lopes. Sejam todos bem-vindos, uma rica noite a todos, né? Essa questão do pré-nascimento, e muitas pessoas fazem uma certa confusão com isso. Acho que a gente está fazendo uma regressão, mas não é uma regressão, é as memórias que a gente ainda tem, indicando que tem um trauma ali, que tem um processo
acontecendo que não foi curado, não foi bem entendido. Grato pelos coraçõezinhos, o pessoal que tá mandando coraçõezinhos aí, muito obrigada. E então tem questões não entendidas, não percebidas, e a importância da gente testar. A gente precisa ir lá e perceber o que ainda existe de residual. O que existe no original já não existe mais, porque foi há tanto tempo. Para mim, eu não posso dizer que idade, né? Quanto tempo atrás, mas não tenho permissão. Me disser que eu não preciso dizer que idade eu tenho. Então aí tem pessoas que têm isso 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 70 anos, tá lá o registro, né? Que em algum momento chegou na hora considerada não adequada na família, e como isso pode gerar muitas consequências, tá? No meu caso, né, eu tinha a sensação que não podia atrapalhar, né? Eu não podia dar mais trabalho do que eu já estava dando. Então isso fez que eu me contraísse toda dentro do útero materno e acabou virando uma cesárea. Eu pouco me mexia na barriga da minha mãe. E até disseram que foi uma má postura dela na hora da higienização da casa, mas eu não sei se foram coisas que se somaram também, né? Mas o que eu posso confirmar com certeza é que quando eu fiz esse trabalho que eu vou ensinar hoje para vocês, quando nós fizemos o final EFT, tá? Como fazer essa visualização e como trabalhar a EFT para isso, vocês vão ver que bacana. Para cada pessoa tem uma imagem diferente. Para mim era um local ultra apertado e que eu não podia dar trabalho. Tinha uma neurose que eu não podia dar trabalho. Eu não podia, né, incomodar mais do que eu já incomodei. Eu tive que... Foi interessante que eu estava tentando... na época que eu fiz a EFT para isso, né, eu estava tentando resolver uma questão de um apartamento que eu comprei, que eu precisava passar pro meu nome. Já tinha pago todo o apartamento, mas eu precisava passar pro meu nome. Foi tão enrolado, né? E aí eu fui na questão do por que eu não mereço, né? Porque eu não mereço uma casa, né? E eu cheguei nesse assunto, cheguei nesse tema, através dessa especulação, através dessas perguntas. E aí fazendo a EFT, eu lembro que eu fiz essa EFT no caminho pro cartório, que eu já estava indo a 10ª vez nesse cartório, ok? Sempre faltava algum documento, nunca me diziam explicitamente qual eram todos os documentos. E aí nessa vez eu consegui resolver, porque na verdade quem estava me amarrando era eu mesmo, e tinha essa questão do merecimento de estar aqui nessa vida, de ser um fardo familiar, né? A minha circunstância na época foi assim: meus pais não estavam me programando a gestação, mas minha mãe ficou grávida mesmo usando métodos anticonceptivos. Então, assim, a minha mãe na época trabalhava numa empresa que trabalhava com produtos químicos ligados a anfetaminas, e ela tinha assinado um acordo com o dono da empresa que ela não ficaria grávida enquanto estivesse trabalhando lá, que é uma coisa bem esquisita, né? Mas também pro tempo que eu nasci, então na época ainda era aceito esses acordos trabalhistas, assim, meio esquisitos, né? Sendo que hoje nós sabemos que a mulher tem proteção enquanto está gestante, ela não pode nem ser... ela não pode ser despedida, né? Pode existir acordos, mas não pode haver a demissão, porque daí é como desproteger a mulher que está grávida. Mas no meu caso foi isso: ela aceitou, ela assinou aquele contrato, e quando ela ficou grávida de mim, ela perdeu o emprego. Sendo que hoje se faz mil coisas, como transferir a pessoa para outro setor, né? Trocar colegas de lugar, enquanto uma tá grávida, a outra fica fazendo a função, depois destroca. Dá para fazer muita coisa, né? Mas na época se aceitou aquilo como verdade. Minha mãe ficou sem trabalho e ficou só se dedicando a mim. A renda familiar reduziu na época, e depois ela nunca mais teve coragem de buscar outro trabalho mesmo, depois que nós já éramos maiores, né?
a questão que houve também uma acomodação da parte dela. Mas na época tinha a história da culpa, né? E nas discussões era o que mais rolava, era a história da culpa. Então, nas minhas imagens de bebê dentro da barriga, apareceu eu apertada ali, né? E tentando não dar trabalho, tentando não incomodar. E eu só fui andar com 2 anos de idade, ok? Quando fui levada a uma benzedeira que tirou a amarração que existia no meu pé. Então, o mesmo pé que depois eu torci, né? O mesmo lado que aconteceu um monte de coisas, mas o interessante assim que precisou alguém remover aquilo ali, porque eu mesmo, né, botei aquela circunstância para eu fui me encolhendo e eu criei um bloqueio energético no tornozelo. Eu não conseguia ficar em pé, eu dava 2 passos eu caía com 2 anos de idade. Então aí uma vizinha indicou, não, tem uma benzedeira muito boa, ele me levou, eu me lembro da minha mãe me levando na benzedeira, aquele pedacinho de pano cheio de retalhinhos, uma agulha que transpassava o tecido, quer dizer, a agulha ela não encostava na minha pele de ponta, mas ela encostava de lado com aquele paninho e ela dizendo um monte de coisas, assim. Me lembro até hoje aquela cena da benzedeira. Então, e eu tinha 2 anos de idade. E aí, para ver como a gente cria esses processos de autoamarração. A outra história que eu tenho para contar é de uma cliente minha, que eu tenho várias, né? Mas essa é bem interessante. A cliente, ela sentia a questão da rejeição, de ter sido rejeitada na gestação, porque a mãe dela já estava tendo, ela era um bebê quando ainda existia uma criança pequena na família, então o irmão, mesmo tendo 3 anos, a mãe pegava no colo e apoiava em cima da barriga. Mas aquilo tinha uma simbologia para ela, uma sensação de opressão, eu estou no lugar errado, eu estou ocupando o espaço de alguém. E aí ela, quando ela nasceu, ela tinha muita dor no corpo, e aí ninguém achava nada, nenhum problema ósseo, que nem o meu caso, não tinha problema ósseo, não tinha problema de articulação, não tinha nada de errado com o corpo. Mas essa cliente tinha dores pelo corpo inteiro que circulavam, e só passaram quando ela fez um detox, que zerou toda a imunidade dela, e ela parou de ter aquela dor constante. E também simbolizando uma questão de autoamarração, ok? E é toda a história contada, né? Pô, tu veio, teu irmão ainda era pequeno, o sacrifício que eu passei, carregando 2, né? As histórias absurdas que a gente absorve como verdadeiras, o que a gente ouve. E até eu falei outro dia, né, que a criança, ela absorve tudo como esponja pelo decreto negativo de lealdade à tribo. Então, essa questão de se achar um fardo é uma absorção de um comentário. Porque se a criança nasceu naquele momento, é porque nasceu, né? É um fato. Não era para ter nascido. Como assim se nasceu? Totalmente contraditório. Então, ela veio naquele momento, ela existe naquele momento, e isso é um fato, né? E eu me lembro que uma vez eu estava conversando com uma terapeuta, quando eu estava, que de vez em quando eu vou a terapeutas também, né? E aí ela disse assim, poxa vida, né? Quando tem que nascer, não tem quem construa contra, né? Eu também tenho uma amiga que nasceu de uma gestação não planejada, ela teve que lidar com muitas rejeições também, mas aqui, claro que a gente não está procurando nenhum culpado, né? Nós estamos tentando resolver como isso tá na malha energética de cada um, como isso cria, porque na culpa, no erro de ter vindo no momento errado, né? Momento não adequado, de ser um filho não quisto, tu tem essa coisa assim, poxa, eu era para ter vindo mais tarde, podia ter esperado mais para vir, eu poderia, né? Então
de certa maneira, é como se a gente consentisse com uma sabotagem, né? Uma punição através da autossabotagem, dessas amarrações que a gente cria e mantém no corpo, fazendo com que o corpo sofra, a criança sofre, os pais acabam passando mais trabalho, porque tem que correr para resolver aqueles problemas da sensação de autorrejeição da criança, tá? E todo mundo acaba confirmando que não era para ter vindo naquele momento. Então fica um ciclo vicioso, né? De eu não era para ter vindo, não era melhor não ter vindo, né? Eu sou um fardo, eu sou um item desnecessário, vim num momento inapropriado. Então a autopunição, ele é um processo que acaba sendo natural, aceito, consentido e mantido pelo bebezinho, pela criança, que depois vai à adolescência, né? Que nem o caso dessa menina que teve que fazer um detox para conseguir, porque ela já tinha feito tudo. Primeiro ela fez exames médicos, não tinha nada no corpo dela. Depois ela fez um monte de métodos e realmente a dor só passou no detox, porque aí fez um processo no corpo dela que zerou a parte imunológica, o estímulo da dor foi cessado com aquele detox que ela fez, né? Acabando a autopunição. Então, foi interessante, né? Porque nós estávamos fazendo a EFT para ela as questões de rejeição, tá? E eu fiz a pergunta, porque eu já sabia que eu tinha tido isso no meu próprio quadro, né? E eu perguntei para ela algum problema de articulações, algum problema reumático, né? Dor em juntas, algum problema em articulações, em ossos. Aí ela comentou sobre essa dor que não tinha uma explicação clínica. Tá? E o meu caso também não tinha explicação clínica. Eu me lembro pequenininha e aquele imenso raio-x, tirando raio-x da minha coluna, da minha perna, do meu pé. E eu lembro que aquele problema se estendeu ainda. Eu comecei a caminhar com 2 anos e pouco, mas aquele problema se estendeu por um bom tempo, que até botas ortopédicas eu usei. Eu lembro que eu tinha 5 ou 6. Eu tinha uns 6 anos e eu ainda usava botas ortopédicas, tá? Para tentar minimizar o problema que eu tropeçava nos próprios pés. Ai, era uma confusão, tá? A questão do meu caminhar, né? Foi difícil eu me liberar dessa condição, e com a FT eu fiz muito tempo. Nessa questão da liberação do imóvel para passar para o meu nome, né? Porque a casa física é a repercussão da casa mental, né? E é o resultado, é o reflexo da casa mental. Então a circunstância toda ali ficou bem clara. Naqueles 25 minutos, foi quase 30 minutos que eu caminhei até o cartório, e eu fazendo a EFT, não para liberar o apartamento, mas sim para eu conseguir me libertar daquela culpa de ter vindo na hora errada e me libertar de qualquer processo de autossabotagem relacionado. Tá? Então ficou bem claro aquilo ali, porque quando eu cheguei no cartório, a moça viu que faltava um único documento. Eu consegui o único documento em 2 dias, levei lá e aí saiu o documento final e passou para o meu nome finalmente. Mostrando que era só uma questão energética mesmo, de autossabotagem que estava acontecendo, que não era uma doença física, mas era uma doença emocional, né? Naquele caso, naquele momento, né? Imagina, veio lá da nascença, do nascimento, da gestação, até antes do nascimento. As crianças, elas fazem esses registros, ok? Elas têm, já é confirmado cientificamente, a criança tem, normalmente a criança se vê, a pessoa adulta se vê como feto com uma idade ali de 6 meses, 8 meses, né? Quando percebe a sua condição fetal de estorvo, de fardo, de ambiente hostil na barriga da mãe,
Tá? E tenho os reflexos, né? Porque depois, quando as pessoas contam as histórias, tá? Contam as histórias tristes. Minha nossa, a quantidade de histórias tristes assim que eu passei a limpo antes, durante e depois disso foram tremendas, ok? As imagens, principalmente das histórias que eu nunca vivi, tá? Relacionadas o meu período gestacional, tá? E de recém-nascida, ok? E como eu tinha aqueles registros, né? Eu absorvi as histórias e uma forma de registrar são as imagens, de mostrar que essas histórias estão lá, são as imagens residuais. Então, as imagens que ainda sobrevivem aos eventos. Então, tudo isso, mais o relato dessa cliente, eu teria histórias, só as minhas histórias caberiam aí dias e dias, dava para fazer um livro das minhas histórias. É uma quantidade tremenda de registros. Alguns eu tenho anotados e outros eu não tenho anotados, né? Imagina, fazendo EFT na rua, ainda bem aquela rua bem vazia, assim, eu batendo nos pontos e falando, né? Porque é importante a gente deixar extravasar, né? Primeiro, por que a gente acha que é um fardo, né? Porque a gente foi um fardo na vida dos pais. E depois de fazer isso, pode ser na técnica da carta de desabafo, pode ser simplesmente falando, como eu fiz na rua, porque eu já fazia EFT há muitos anos. Isso deve ter sido no ano de 2013, foi o ano 2013, 5 anos atrás, né, que eu fiz esse trabalho de caminhar na rua e resolver essa pendência aí, ainda de uma imagem de rejeição de mim mesmo por atrapalhar, né, a vida de outras pessoas, de vir no momento errado, tudo isso convicções de percepções absorvidas de histórias de outros, né? Então isso fez com que eu pudesse, foi um grande momento de, então é assim que eu me sentia, uma pessoa não merecedora. Aquele momento assim de percepção que acende a lâmpada no topo da cabeça, né? E a pessoa tem aquele, então é isso, né? E chegar lá naquele cartório pela 10ª vez, se vocês imaginassem o meu estado de esgotamento de tantas vezes no mesmo lugar e a fúria minha por não conseguir resolver a questão, né? E na verdade era eu contra mim mesma, né? Alguns comentam, né, que a gente é o nosso melhor amigo, mas também pode ser o nosso maior inimigo, né? Vai depender da condição, da situação, da circunstância. Então, tão importante esse assunto, tão polêmico, e na verdade a gente precisa testar, tá? Então, por isso que nós vamos fazer EFT. Meu Deus, já tá acabando a live. Oh, meu Deus, tá muito rápido. Sexta-feira tem live de novo, 8h30 da noite. Aguardo todos vocês, ok? Mas hoje, antes de nós fazermos a sequência de EFT para encerrar, né? Até quero ensinar 2 sequências de EFT para que vocês possam ter resultados mais efetivos. Eu vou dar uma rica noite pessoal que chegou depois, né? E aí nós vamos fazer a sequência de EFT. Lúcia, rica noite. Rosa Maria, rica noite. Ernesto, rica noite. Fabiane. Oi, Margarida. Daniela, rica noite para você também. Davi, Benita, Rosaura, Lueci, rica noite a todos. Vamos à sequência de EFT para que a gente possa primeiro perceber as memórias residuais, tá? E também ter a oportunidade de começar a transformar aqui e agora na autoaplicação. Então, nós vamos fazer a percepção e a autoaplicação, tá? Então, tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é a sequência de EFT para as imagens das histórias tristes durante a nossa gestação e concepção, ok?
que aí pode ser a técnica da carta desabafo, e aí no início e no final você vai acompanhar a imagem, tá? Daquela cena que você não viveu, mas que tem uma imagem gravada. E o que nós vamos fazer realmente de EFT aqui, nesses minutos que faltam para encerrar a live, é sobre a questão da nossa memória residual da gestação. Então, eu quero que vocês respirem fundo, soltem. E aí, quero que vocês fechem os olhos e percebam, se vocês pudessem, né? Se pudesse existir uma imagem, se vocês pudessem perceber essa imagem de você dentro do útero materno, como seria esse local? É um local calmo? É um local apertado? É um local hostil? Você se sente seguro onde está? Existe alguma tensão, alguma preocupação? Existe algum pensamento que vai e vem? É importante escrever, é claro, é escuro este local? Você é o feto ou você vê o feto? Sente algum peso? Tem alguma imagem além dessa que a gente está tentando perceber, tentando identificar? Respira fundo e solta. Então, o que nós vamos fazer aqui é uma sequência que eu já fiz com muitas clientes, muitas frases que aparecem de clientes também, quando se faz o trabalho com essas imagens residuais da gestação nossa. Tá? Ponto de karatê. Repitam depois de mim. Mesmo que eu tenha essas memórias desconfortáveis da minha época gestacional, eu escolho me amar e me aceitar mesmo assim. Mesmo que na minha gestação eu me senti desconfortável em algum nível, eu escolho me apreciar nessa gestação mesmo assim. Mesmo que com essa imagem desconfortável foi difícil minha gestação, eu escolho me apreciar nessa condição desconfortável. Topo da cabeça. Essa imagem residual da minha gestação. Não era seguro, não era bom. Um ambiente escuro, difícil relaxar. Talvez por condições da minha própria mãe. Talvez pelo meu sentimento de culpa por ter vindo agora. Não dava para reclamar. Não podia atrapalhar. Não tinha direito de atrapalhar. Não era seguro atrapalhar. Aparecer nem pensar. Existe uma parte de mim ainda que acredita que vim na hora errada. Por isso essa imagem residual desconfortável. Mesmo que pareça que eu vim na hora errada, eu escolho de me dar uma chance de seguir. Mesmo que pareça que a hora não era apropriada de eu vir, eu escolho me apreciar mesmo assim. Foi desconfortável a minha vida para todos. Foi inapropriado ter vindo. Mas eu escolho me ver com outros olhos. Percebendo que se eu vim era porque era o momento.
mesmo porque há algum tempo eu pensei que vim na hora errada. Eu escolho me apreciar mesmo assim. Mesmo que em algum momento achei que fui um fardo. Eu escolho me apreciar e me libertar mesmo assim. Me liberto para justificar a minha vinda. Escolho soltar a necessidade que não vim em vão. Escolho soltar essa necessidade de mostrar meu valor. Escolho soltar a necessidade da autopunição. E me sentir bem comigo, porque esse é meu direito divino natural. Respira fundo e solta. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o bacana depois é rever essa imagem, fazer mais EFT até que essa imagem gestacional suma. Pode ser que apareçam cenas em que você batalhou para mostrar o seu valor, já que você mesmo aceitou que era algo errado, então ficou batalhando para mostrar que tinha valor, batalhando, se sufocando, às vezes asfixiando as suas necessidades em prol de outros, se contrariando em prol de outros, e tudo isso gerou uma condição de total amarramento. Permita-se soltar. Quero desejar uma rica noite a todos de libertação emocional. E nos vemos sexta-feira, 20h30 da noite. Tchau!